O Senhor nos dirige através da mensagem, da palavra, através do conselho de Deus, da administração de Deus, que o Senhor possa trazer aos nossos corações, sob a luz desta palavra, conselho do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Estamos vivendo, Senhor, dias terríveis. Existe um aumento e um acúmulo, Senhor, de incredulidade, de obras infrutíferas do mundo lá fora, que não reconhece Deus e não reconhece o Pai. Somente o Senhor, que traz aos nossos corações, para que possamos viver a presença. Ajuda cada um, perdoa nossas faltas, agradecemos, Senhor, a leitura da tua palavra que será lida nesta manhã. Em nome do Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem. 1 Timóteo 2:12. Que Deus assim possa nos abençoar. Amém. Nesta manhã eu quero falar sobre o cristão e a política. O cristão e a política. 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer, faltando som, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Senhor nosso Deus, nós damos graças ao Senhor. Amém. Que a tua graça, Senhor, nos repreende e possa trazer para nós uma questão, Senhor, que possa nos ajudar. E que possa, Senhor, cada um crescer no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Confio em tua presença no nosso Senhor, através do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em nosso meio. Amém. E que possa cada um de nós sair daqui melhores do que nós entramos. Porque este é o dever e o sentimento e a procura do cristão nesta hora. A procura incessantemente de estar cada vez melhor na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Quando Paulo escreveu a Timóteo essa carta, muitas pessoas podem dizer que Paulo estava se dirigindo apenas à igreja, apenas à mulher cristã, apenas a mulher que está na igreja, apenas a mulher que está casada com um marido cristão e assim por diante. Mas observamos que a mulher como um todo, o profeta diz que ela representa a igreja. A igreja é representada por uma mulher. E, no entanto, não é a imagem da mulher caída que é representada apenas na mulher cristã, mas em qualquer outra mulher. Nesse assunto nós vamos falar essa manhã sobre o cristão e a política. Como hoje é um domingo de escola dominical, é um domingo que antecede as eleições municipais, eu creio, da minha parte, que deveria ser uma obrigação. Existem certos eventos no ano, como Natal, como eleições. Eu tenho por mim que deve ser uma obrigação do pastor se dirigir à congregação e falar sobre essas coisas. Creio que é uma obrigação de falar sobre essas coisas, como deve se comportar nessa época, como se deve dirigir no seu dever cívico nessa época,
e como fazer nessa época. Porque, de forma que nós, como cristãos, devemos cumprir tanto o que está na Bíblia, como também as ordenanças das nossas autoridades e cumprir a nossa Constituição. A Constituição foi feita para ser cumprida. Em primeiro lugar, o que é política? Política é um sistema que, através de uma discussão, alimenta um partido. Os irmãos entenderam? Política é um sistema que une em discussão e alimenta um partido. Não pode haver política sem político. Nosso país, nós devemos conhecer um pouco sobre o nosso país, às vezes, e até sua Constituição. Quem já leu na mensagem do profeta dizer: eu tenho orgulho de ser americano? E olha que conhecia bem as raízes americanas, começando lá, quando ela trouxe a proclamação da independência. Então, o nosso país, ele é subdividido em 3 tipos de eleições: as municipais, as estaduais e as federais. E o regime interno do nosso país político, o regime político do nosso país, é a democracia, desde 1988, quando tivemos as diretas já. O nosso país já defendeu vários tipos de regime. Viemos do regime imperial, através de Portugal. Depois disso tivemos a velha república, que tivemos o Jânio Quadros, tivemos com Kubitschek. Depois nós tivemos o regime militar, na época da ditadura. E, comumente, em 1988, tivemos as diretas já. Tivemos o voto direto. Tivemos a democracia. Não é um regime ruim, mas com isso veio a liberdade que misturou com a libertinagem. Na quinta-feira em Sarzedo, depois do culto que nós pregamos, eu falei sobre o Senhor Nosso. Estávamos lá fora conversando. Aí apresentou 2 senhoras denominacionais entregando esses panfletezinhos. Irmão, pedimos aqui apoio para nosso irmão que está candidatando e tal. Eu não quis comentar nada, só peguei o papel e dei uma observada. Depois que elas saíram a distância de uns 200 metros, a filha do irmão lá da igreja disse assim: eu odeio política. Eu falei assim: bom, é um princípio bom de se olhar. É um princípio bom. Mas o problema é que as pessoas não entendem porque não sabem definir o que é política. Devemos definir política. Sabemos que devemos definir política. E a palavra política quer dizer discutir e discussão. Isso é política. Porque há de nós se não fosse a política em um termo. Vou explicar. Por exemplo, existe a política pública é discutida. Existe a política ambiental é discutida. Existe a política salarial é discutida. Existe a política governamental, é discutida.
Existe a política orçamentária, é discutida. Política é discussão. Amém, irmãos? Amém. Quem está entendendo diz amém. Amém. E sem política as coisas não andam. Nesta igreja tem política. É verdade. Pastor, que é isso? Lá em casa tem política. Depende de como você define política. Por exemplo, quem é que pode dizer para mim? Quem é que pode dizer para mim que a ordem da igreja não é uma política interna da igreja? Amém. A ordem da igreja é uma política interna da igreja. Em cada casa tem uma política. Política quer dizer sistema. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Suponhamos que eu vou na casa de determinado irmão aqui, seja Alex, seja irmão Márcio, seja irmão Dovano, seja irmão Hélio, seja quem for. Eu conheço cada um de vocês, sei como é que vocês agem. Bom, eu conheço o sistema do irmão Hélio, então por isso eu tenho que agir assim. Eu conheço a política dele. Amém, irmão? Eu conheço a política naquele irmão. Eu sei que ele tem um sistema. Na casa dele tem um sistema. Na casa dele tem uma política. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então observe que política é discussão, discutir. Como todo mundo não fica com uma ideia só, aí é que surgem os partidos. Como todo mundo não adere a uma ideia só, a um plano só, a uma visão só, então aí surgem os partidos. A política em si não é ruim, mas o que torna a política ruim são os partidos. Quem está entendendo diz amém. O profeta disse: a igreja católica, quando começou, estava bem. Mas como ela dividiu em partidos, ficou pior. Quem está entendendo diz amém, irmão? Então observe que o partido defende sua política. O partido defende sua discussão, sua tese, sua visão, seus planos. Observe um exemplo próprio. A Bíblia, ela é uma discussão só. A Bíblia é uma discussão só. Você pega, por exemplo, Atos capítulo 2, o discurso de Pedro. Quem entendeu diz amém, irmãos? O discurso de Pedro. Só que muita gente não quer ficar com o primeiro discurso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Presta atenção no que eu estou dizendo. O problema é que as pessoas não querem ficar com uma ideia só. E tivemos o primeiro discurso, que foi de Pedro no dia de Pentecostes. O problema é que as pessoas não querem ficar com o primeiro discurso de Pedro, que foi Pedro quem trouxe. Não aceitando o discurso, então formaram partidos. Formaram os partidos. Aí tem o partido batista, o partido metodista, o partido católico, o partido presbiteriano, o partido anglicano, luterano. Partidos. Cada um com uma visão política da Bíblia. Cada um com a visão política da palavra. Os irmãos entendem, irmãos? Então, sendo que o nosso regime no nosso país é a democracia, é democrático, isso quer dizer que a discussão é democrática. Isso quer dizer que a democracia tem participação, não somente com a alta hierarquia, que elegia seus governos e pronto. A plebe ficava para trás. A plebe não colocava nem o dedo para escolher seus representantes.
Então a democracia veio para tirar que ao alto escalão colocar seus governos. Então a plebe, a população, tem agora parte na democracia para eleger seus escolhidos. Estão entendendo, irmãos? Esse é o nosso regime chamado democracia. Como também nos Estados Unidos é a democracia. Porém lá só tem 2 partidos, republicano e democrata. Aqui nós temos mais de 500. Então observe que o profeta disse que a democracia, ela não é ruim. E por mais que a democracia esteja ruim, poluída, política corrupta, o cristão tem o dever de cumprir o seu papel cívico e também político. Amém. Quem está entendendo diz amém. Eu não preciso de política. Bom, se você não precisa de política, então também você não pode correr atrás dos seus deveres. Os irmãos entendem? Supomos que você mora numa rua que não tem esgoto, que não tem água, só tem a casa, não tem luz. Então é chamado você na rua, numa reunião, para discutir a política de saneamento. Aí você fala assim, não, saneamento até que vai, mas política não. Quem está entendendo diz amém, irmão? É cristão sem revelação. Vamos discutir hoje lá na prefeitura a política de saneamento básico. Não, não vou não, porque tem política, eu não vou. São cristãos sem informação. E os pastores têm o direito de explicar o que é política. Os irmãos, irmãos? Então observe que mesmo o profeta diz que o regime democrático não é tão ruim. Ele disse, ainda que esteja poluída, política corrupta, o profeta diz, o cristão tem o papel de cumprir o seu dever físico e também político. Os irmãos, né? Então observe que você fala assim, olha, eu não vou voltar nenhum partido e nenhum político porque está tudo poluído. O profeta irmão Branham diz, se existe o regime, é porque existe alguém ainda que tem o nosso aval. Quer ver? Vamos ver, por exemplo, em Lucas 23:50. Vamos ver. Vocês não precisam abrir suas Bíblias, não. 23:50. Diz a Bíblia, e eis que um homem por nome José era um senador. Ele era um senador, homem de bem e justo. Amém, irmãos? Ele era um político. José de Arimateia era um político. A Bíblia diz que ele era um senador. Quem está entendendo diz amém, irmãos? Ele era um senador. No livro de Marcos, capítulo 15, versículo 43, diz o seguinte, veja, livro de Marcos 15, 43, diz assim, e chegou José de Arimateia, senador, homem honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele era um senador, ele era um político. Talvez ele não aceitava as ideias do seu imperador chamado César Augusto, que nesse tempo imperava toda a terra. Talvez ele não gostava das ideias de César, mas a Bíblia diz que ele era um senador, homem justo. Amém, irmãos? Então, observe que nós vamos observar isso e vamos ver diante da mensagem do profeta o quanto que nós devemos aprender nessa situação. Bom, você fala assim, homem que é homem, ele não entra na política, sabendo o que é política. Bom, nós temos que ter homens na política. Agora, existem certos homens que, dependendo do que eles fazem, nunca devem entrar na política. Nunca devem entrar. E você sabe que nós, tendo o direito cívico de votar
de conhecer os nossos representantes, nós jamais deveremos fazer política. Jamais. Porque quando você faz política, você defende um partido. E quando você defende o partido, você está isolado com aquilo. E nós, como cristãos, nunca devemos fazer isso. Lá no meu bairro, eu sempre levo meu carro lá para um eletricista, e esse eletricista apoia um determinado vereador, que eu já estava no meu coração de votar nele. Ele chegou, fulano, eu falei, não, eu conheço, eu tenho meu voto para ele. Ele falou, então tá bom, então vou pegar aqui um monte de decário, como é que fala? Adesivo, e põe no seu carro para dizer, pera aí, eu tenho que cumprir meu dever cívico político, mas fazer política, isso não é meu dever, é a minha posição. Então tá. Então por isso não é bom nem colocar um retratinho na bolsa, um banezinho em casa, um banezinho na porta, no portão, na frente da casa, ou aquilo. Aquilo é apoiar um partido, aquilo é fazer política. Então observe bem que o cristão, ele tem os seus limites e sabe os seus limites. Amém, irmãos? Amém. E isso é para quê, pastor? Para nós não nos corromper. Quem está entendendo diz amém, irmãos? Isso é para nós não nos corromper. Agora, observe bem que o papel do cristão é desenvolver o cristianismo. O papel do cristão é desenvolver Cristo. Quem está entendendo diz amém. Amém. O profeta irmão Branham diz na mensagem A Semente da Serpente, parágrafo 97. Ele diz o seguinte, Semente da Serpente 97. Ele disse: não é de se admirar que aquele grande lorde da Inglaterra disse: a democracia estava navegando sem âncora. Isto é certo. Firmada em uma caixa de sabão de campanha eleitoreira. A democracia está podre. E da mesma forma estão as ditaduras e os restantes deles. A coisa toda está podre. Não há nenhuma coisa para Deus fazer a não ser destruir toda a coisa como Ele disse que faria e começar tudo de novo. Amém. A única política que vai estar certa é a do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vejam bem. Então observe que o profeta diz na mensagem, o quinto selo, parágrafo 171, sobre a democracia que está altamente podre. E o profeta defende ela. Eu vou mostrar para vocês verem. O profeta falando que a democracia está podre, ele diz, eu ainda defendo ela. No parágrafo 171, ele diz o seguinte, veja, é exatamente como pensamos que a democracia está certa. Eu também creio que está, mas ela nunca funcionará corretamente. Ela não pode, com um punhado de riquezas por aqui, para conduzi-la como alguma vez no mundo você vai endireitá-la? Você não pode. Observe, a verdadeira coisa seria um rei piedoso. Amém? Amém. Esse rei será o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então observe que mesmo que o profeta disse que ele ainda achava que a democracia estava certa, ele disse que ela não pode consertar nada. Ela não pode fazer nada. Mesmo que nós temos o direito, nós não podemos fazer nada. Bom, o profeta disse, Laodiceia quer dizer direitos do povo, onde o povo exige a igualdade. Se existe igualdade nos homens, tudo bem. Deus não se aborrece com isso.
Mas se as mulheres querem igualdade com os homens, Deus se aborrece com isso. Quem está entendendo diz amém. Se há igualdade entre os homens, Deus não se aborrece com isso. Mas se há igualdade entre homens e mulheres, Deus se aborrece. O profeta disse que a democracia dos Estados Unidos, proclamada a independência, que eu esqueci a data quando foi, foram homens que estavam ali para redigir aquelas 13 cláusulas. Se tivesse uma mulher no meio, estava tudo arruinado. Os irmãos entendem? Amém. Então observe, na mensagem e não sabeis, parágrafo 41, ele diz o seguinte, veja: nunca faremos nada bom com a política, está corrompida. A ideia de Deus é de ter um rei justo, está bem? A política simplesmente desenrolou. Você pode comprar a parte do outro, enganar, mentir, roubar e tudo mais. Assim como disse alguns domingos passados, veja onde você está. Não vem mais que uma massa torcida de tudo. Porém, um rei justo pode elaborar suas próprias leis. Você pode matar um homem, e se é bem conhecido na política, isso fica bem. Pode sair, isso diz. A democracia é uma ideia boa, porém não dará resultado. Como o comunismo, todas as nações em comum, soa bem, porém não dará certo. Não, o método de Deus é de nós termos um rei, como Davi era correto. Você tem sua mente posta como um líder no montão de gansos, ou assim por diante. Você não pode ter 2 ou 3 deles. Então os junta, você sai com qualquer classe de ideia. Assim que encontramos as condições hoje, prontas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então essas políticas, esses governos terão que acabar para o governo do Senhor Jesus Cristo ser introduzido. Amém, irmão? Aleluia. Então observe que diante disso nós temos uma elaboração. O rei rejeitado. Parágrafo 73. Vamos observar isso aqui. Veja. Essa nação costumava ser governada por homens. Quando prepararam a declaração da independência, e havia uma cadeira a mais ali naquele grande lugar, e essa cadeira se encontrava vazia. Eles colocaram aquela cadeira, eram 13 homens para fazer a declaração da independência, e eles colocaram 14 cadeiras, e uma ficou vazia. Não há um pouquinho de dúvida na minha mente que o Filho de Deus se sentava naquela cadeira. Quando essa nação foi fundada com bases nos princípios da liberdade de religião e liberdade para todos, e baseada na palavra eterna de Deus. Mas corrompemos isso, política, fizemos homens entrar aí com nosso voto e promessas de falsidade. Nossa nação e nossa política e nossa democracia estão tão poluídas a ponto de estarem entrelaçadas com o comunismo e todos os tipos de ismos. Pastor, com essas declarações que o senhor está nos dando, nem vamos votar. Pelo contrário, se você não vota, você está corrompendo o seu direito de cidadania e os direitos cívicos que a própria Bíblia te dá. Amém. Não importa se você vai votar em branco, você votou. Não importa se você votou em nulo, você votou. É uma opção sua. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então observe. Que farei de Jesus, chamado Cristo? Quero que os irmãos observem isso aqui.
Então, você fala assim, mas pastor, mas por que então o Senhor citou 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12? Por que o Senhor citou? Observe bem, irmãos, que nós encontramos que quando a era de Laodiceia começou, e nós tivemos o real significado do que significa Laodiceia, que é direitos do povo, mais propriamente se dirigindo ao direito da mulher. E o profeta irmão Branham disse, por uma razão óbvia, a mulher não tem direito nenhum. Isso é duro de dizer, né? Muito duro. Mas espere nós chegar até a Santa Ceia, mensageiro, e vocês vão ver a mensagem vir em seus pescoços, para vocês verem o que é duro. Então observe que quando a era de Laodiceia começou, falando sobre direitos, calma lá, as irmãs ficou assim meio suspensas, calma lá, nós vamos entrar nisso, voltar nisso. O profeta disse que a mulher, quando teve pela primeira vez o direito do voto, caiu a nação. É o profeta quem disse. O profeta disse, quando a mulher teve o direito de votar, acabou tudo. A nação caiu, diz o profeta. Nas eleições de 44, 43, se eu não me engano, estava concorrendo Richard Nixon e John Kennedy. O profeta diz, aquele mocinho bonito de cabelo de lado e rostinho maravilhoso, que fez com que todas as mulheres ficassem frenéticas. E ele disse, a maioria das mulheres vão votar nesse homem, que é uma desgraça. Mas pastor, está votando num homem, não é numa mulher. Vai ser uma desgraça, e essas pessoas vão ter que acertar com Deus. Vou mostrar a mensagem. Ele disse, porque Richard Nixon alegava ser um cristão, e o outro não. Ele diz, ele vai levar os Estados Unidos na linha de Minijot, que é lá na Alemanha, e vai receber um massacre terrível. E justamente aconteceu o que o profeta tinha visto. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O que farei de Jesus chamado Cristo? Não é o que faremos, é que farei. São duas mensagens diferentes. Uma coisa aqui que fazemos quando um de nossa gente morre ou algo. Creio. Uma igreja americana, um corpo de americanos, o povo americano votou pelo senhor Kennedy para presidente, por razão de sermos uma democracia. Eu não votei nele, eu votei no senhor Nixon, porque conheço ao senhor Nixon pessoalmente. Eu gostei dele, eu votei por ele pessoalmente, porque gostei dele. Porém, as pessoas deste país, americanos, meus concidadãos dessa nação, elegeram o senhor Kennedy, e a forma em que o fizeram, bom, isto é entre eles e Deus. Eles vão ter que pagar por isso. Porque as mulheres tiveram o direito de votar. Porque olharam a aparência de um homem bonito. Nas eleições, não sei qual foi a data, muitas mulheres fazendo pesquisa. Por que você vai votar no Collor? Porque ele é bonitinho. O profeta diz, você vai ter que pagar caro. Naquela época. Eu estou dizendo a mensagem, amém, irmãos? Eu estou pregando a mensagem, mostrando a mensagem dos irmãos, para os irmãos. Amém? Absoluto 24. Que farei 8. Então observe, absoluto 24. Cada sistema político é controlado pelo diabo. Presta bem atenção. É aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Sistema político. Ele não está falando que a política é do diabo. O sistema político é o sistema. O profeta diz, as pessoas na denominação não é gente ruim, é o sistema que os corrompe.
Quem já viu isso na mensagem, irmão? Ele diz, as pessoas da denominação não são gente ruim. É o sistema que os põe podres. Aí o profeta diz, cada sistema político é controlado pelo diabo. Virá um governo que será controlado por Cristo. Amém, irmão? Mas isso será no milênio. Porém, estes sistemas políticos agora, não importa quão bom pensamos que são, não importa quão bom que são, não importa seus projetos, não importa suas ideias políticas, não importa as propostas políticas, não importa a proposta que vai fazer uma vida sanitária, vai ajudar, tudo bem. Não importa se vai fazer mais creche, vai ajudar, tudo bem. Não importa as propostas políticas. Ele disse sim, não importa quão bom pensamos que são. Mesmo assim, atrás deles estão dominados por Satanás. Eles são dominados por Satanás. Estes reinos, ele disse, são meus, disse o diabo para Jesus. Eu faço deles o que eu desejar. Eu lhes darei se me adorares. Vê? Então, observe que quando pessoas que se dizem cristãs entram na política, está adorando o diabo. Porque Jesus Cristo disse, se tu quiser essa política, tudo e me prostrar. Os irmãos entenderam, irmão? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Mas, pastor, e os homens que estão lá? Escutem o que eu vou dizer. Nós precisamos de homens na política. Mas quando são homens que existe um trabalho que vincula ele e Deus, ele não tem que mexer nisso. Vamos supor, nos dias de Jesus, eu precisava de José de Arimateia? Senador? Precisava. Eu precisaria de José como senador, mas eu não preferiria José tendo um cargo de pastor, ministro, metido na política. Os irmãos entenderam, irmão? Estão entendendo? Então observe que na mensagem Religião de Jezabel, parágrafo 70, o profeta diz assim, presta bem atenção. Uns poucos anos atrás, quando eles tiveram a primeira expansão dos pentecostais, isto salvou a nação há poucos anos, quando Al Smith ia se candidatar. A América conhecia melhor então, mas os pentecostais se tornaram assim tão mundanos e entraram diretamente na política e venderam suas primogenituras. Venderam seus direitos como cristãos para políticos e suas políticas antes da Bíblia. Oh, que coisa! Vê você? Os irmãos, né? Veja. Na mensagem E Não Sabeis, parágrafo 52. Quem está anotando aí, os irmãos, eu gosto que os irmãos anotam. 52. Observe aqui. 51. Vamos pegar o 49. Este negociante que foi curado ali na igreja, não faz muito tempo, sua esposa me disse, irmão Branham, isso me desconcertava todo o tempo. Eu disse, irmã, como é que desconcertava? Ela disse, bom, aqui está uma mulher juíza, falando de Débora. Eu disse, isso é política, não a igreja. Isso é política, não a igreja. Isso não tem nada a ver com a igreja. Paulo disse que esteja em submissão, assim como também ordena a lei. A lei não pode pôr uma mulher para ser uma sacerdotisa. Vocês nunca têm visto uma mulher sacerdotisa, uma mulher sendo sacerdotisa na Bíblia. Nunca viram uma mulher ser pregadora na Bíblia. Certamente algumas delas eram profetisas, tudo mais. Miriam e outras e Esther foram juízas sobre Israel. Algumas vezes eram rainhas sobre eles e coisas assim, reis e rainhas.
Ao falecer o rei, a rainha tinha que tomar seu lugar até que se elegia outro rei. E assim por diante. Em Tucson, no Arizona, temos uma mulher juíza. Temos uma mulher juíza ali naquela cidade. Por esta razão, a cidade está tão corrompida. Uma mulher não tem negócio nenhum na política. Uma mulher não deve participar em tempo algum de política. Ela não deve jamais entrar na política. Não deve. Negócio nenhum. Ela não tem negócio nenhum na autoridade. Seu lugar é ser rainha de um homem em sua casa. Fora disso não tem nada. Sabemos que isso é verdade. Nunca encontrarão. Eu sei que isso soa muito antiquado, porém eu sou responsável por essa mensagem. Amém? Eu sou responsável por essa mensagem. Hebreus capítulo 2. Parágrafo 289. Deixa-me ver se é isso mesmo. 289. Agora, você já observou? Quando nós vamos votar para presidente, cada fazendeiro votará para o presidente que foi fazendeiro, pois ele conhece a parte difícil da vida do fazendeiro. Vê? Ele deseja algum homem que compreende. Então observe, irmãos, que diante de tudo isso, dentro da atitude cristã, sobre o cristão e a política, o cristão tem o dever cívico de então tornar elegível, através do voto, que foi obtido pela democracia, você eleger os seus futuros governantes. Mas nós devemos ter o conhecimento prévio de como fazer isso. Os irmãos estão entendendo? Se você observar na Bíblia, a Bíblia diz que nós temos que observar as autoridades sobre essa terra, que algumas delas foram constituídas por Deus. Quem já viu essa mensagem na Bíblia? Alguém poderia falar assim: pastor, se são constituídas por Deus, por que nós temos uma mulher no órgão público máximo deste país? Então, foi constituição de Deus, pelo voto direto de uma democracia. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. O povo tiver o direito de votar pela democracia, mas um povo que não conhece a Deus pode colocar um assassino lá em cima. Os judeus disseram: queremos Barrabás e não Jesus. Esse povo não conhecia Deus. Os irmãos entenderam? Nós temos uma presidenta lá em cima, pastor. Foi Deus que colocou. Se foi Deus, ele vai contra a palavra. Foi o povo que o colocou, que não conhece Deus. Os irmãos estão entendendo? Se foi Deus que colocou a mulher na política para ser presidente, prefeito ou vereadora, então Deus tem que apagar a Bíblia e permitir que a mulher exerça autoridade sobre o marido. Deus tem que apagar a Bíblia e permitir que a mulher exerça autoridade e seja uma autoridade. Amém, irmãos? E não é assim. Vocês não captaram o que foi dito lá atrás, não? Pelo voto da democracia, eles colocaram um rapazinho bonitinho com seu cabelo de lado, com pele rosada, que era Kennedy. E levou centenas de milhares de americanos morrerem. E o profeta disse: eles vão ter que acertar com Deus. E estava colocando o homem. Os irmãos entenderam, irmãos? Então é isso. Então é dessa forma. Dessa maneira. Por isso que nós cristãos somos ensinados que nós não podemos
colocar a mulher no poder. Se alguma mulher vai ganhar na política, se alguma mulher ganhou o cargo de máximo de poder cívico, pastor, a voz do povo é a voz de Deus. Quem foi que inventou essa frase? A voz do povo corrompido, que não conhece a Deus. Mas, irmão, presta atenção, não importa se a gestão é boa, se a gestão foi boa, não importa se os planos foram bons, não importa se houve muitíssimas coisas boas para a popularidade, ainda continua sendo a vontade permissiva de Deus. E eu jamais, diante de Deus, nós como cristãos, jamais podemos defender que uma mulher alguma vez está no poder porque eu coloquei. Eu não quero isso. Às vezes pode até doer no coração, mas fez tanto, trabalhou tanto, é a vontade permissiva. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O povo faz isso porque não conhece a palavra. Ela está lá porque não conhece a Bíblia. Porque se conhece a Bíblia, ficaria com a palavra. Eu posso ser até processado por isso, mas eu tenho que falar a palavra, é verdade, irmão. Você sabe por que nós não elegemos uma pregadora aqui para pregar? Porque se nós elegermos uma mulher para ser pregadora, nós demos o poder para ela. Quem está entendendo diz amém? Ainda bem que o voto é secreto e ninguém vai ver em que eu estou votando. Você esquece que Deus está vendo. Ai. Então observe, irmãos, nós temos que entender, nós temos o direito civil. Não importa. Já pensou se tivesse duas mulheres candidatando para eleições municipais e você tem o direito civil para cumprir? O que você tem que fazer? Segundo um juiz eleitoral, disse o seguinte, que o cidadão tem 4 maneiras de votar. Vota para fulano e beltrano, nulo e branco. Ele tem 4 opções de votar. Se nós tivéssemos só 2, aí era difícil, mas como temos 4, amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. O profeta irmão Branham disse, no dia em que Constantino fez uma reunião, casando igreja com Estado, política e Estado, o profeta disse que aqueles que não participaram daquela mesa de reunião foram perseguidos e todos mortos. Se um dia chegar de nós ter que enfrentar isso, nós vamos ter que enfrentar. Amém. Amém, irmãos? Não é por um prato de lentilhas, não é por uma perspectiva melhor de vida, não é para o plano de governo melhor apresentado que eu vou vender minha primogenitura. Eu quero a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Sim? Eu gostaria de esclarecer um pensamento. Nós temos